Bom dia, Deus. Eis-nos aqui, São Moreirão, mais uma vez, alimentando a todos com o pão da vida. Vamos orar. Espírito Santo de Deus, dá-nos entendimento, Senhor. Cuida de cada um de nós. Nos protege desse dia mau. Nos dá força, ânimo. Anda conosco, Pai, a cada segundo. E não nos deixe tropeçar, nem ser enganado pelos falsos e mentirosos. Amém? Confia em Deus, só Ele nos ajuda. Fecha teus olhos, vou orar por você. Deus Pai, Deus maravilhoso, cuida de cada um, Pai, que está orando com o Senhor agora. Atende os desejos do seu coração e fortalece-nos, Pai, cada vez mais para passar desse dia mal. Amém? Tudo será realizado em sua vida. Só confie em Deus. Isaías, capítulo 8. Disse-me também o Senhor: toma um grande rolo e escreve nele com caneta de homem, apressando-se ao despojo. Apressurou-se à pressa. Então tomei comigo fiéis testemunhas, a Urias, sacerdote, e a Zacarias, filho de Jeberequias, e fui ter com a profetisa, e ela concebeu e deu à luz um filho. E o Senhor me disse: põe-lhe o nome de Maher Salal As-Baz, porque antes que o menino saiba dizer meu pai ou minha mãe, se levarão as riquezas de Damasco e os despojos de Samaria diante do rei da Assíria. E continuou o Senhor a falar ainda comigo, dizendo: porquanto este povo desprezou as águas de Siloé, que correm brandamente, e alegrou-se com Rezim e com o filho de Remalias, portanto, eis que o Senhor fará subir sobre eles as águas do rio, fortes e impetuosas, isto é, o rei da Assíria, com toda a sua glória, e subirá sobre todos os seus leitos, e transbordará por todas as suas ribanceiras, e passará a Judá, inundando-o, e irá passando por ele, e chegará até o pescoço, e a extensão de suas asas encherá a largura da tua terra, ó Emanuel. Ajuntai-vos, ó povos, e sereis quebrantados, dai ouvidos todos os que sois da terra, longínquas, cingi-vos e sereis feitos em pedaços, cingi-vos e sereis feitos em pedaços. Tomai juntamente conselho, e ele será frustrado. Dizei uma palavra, e ela não subsistirá, porque Deus é conosco. Porque assim o Senhor me disse com mão forte, e me ensinou que não andasse pelo caminho deste povo, dizendo: não chameis conjuração a tudo quanto este povo chama conjuração, e não temais o que ele teme, nem tampouco os assombreis. Ao Senhor dos Exércitos, a Ele santificai, e seja Ele o vosso temor, e seja Ele o vosso assombro. Então Ele vos será por santuário, mas servirá de pedra de tropeço e rocha de escândalo às duas casas de Israel, por armadilha e laço aos moradores de Jerusalém. E muitos entre eles tropeçarão e cairão, e serão quebrantados, e enlaçados e presos. Liga o testemunho, selá a lei entre os meus discípulos, e esperarei ao Senhor, que esconde o seu rosto da casa de Jacó, e a ele aguardarei. Eis-me aqui, com os filhos que me deu o Senhor, por sinais
e por maravilhas em Israel, da parte do Senhor dos Exércitos, que habita no monte de Sião. Quando, pois, vos disserem, consultai os que têm espíritos familiares e os adivinhos, que chiureiam e murmuram, porventura não consultará o povo a seu Deus? A favor dos vivos, consultar-se aos mortos? À lei e ao testemunho, se eles não falarem segundo esta palavra, é porque não há luz neles. E passarão pela terra duramente oprimidos e famintos. E será que, tendo fome e enfurecendo-se, então amaldiçoarão ao seu rei e ao seu Deus, olhando para cima. E olhando para a terra, eis que haverá angústia e escuridão, e sombras e de ansiedade, e serão empurrados para as trevas. Confie em Deus, é o único que pode nos ajudar. Deus fica com seus anjos nos protegendo a todo momento. O seu exército está pronto. Qualquer segundo, o exército de Deus está pronto. Não dorme, não tem fome, não tem sede, não tem medo. É pura verdade e justiça. Então confie em Deus. Não se apegue com o mal, com os mentirosos. Não duvidem da palavra de Deus. Apenas viva, faça o bem. Ore a Deus. Deseje o bem. Não se preocupe se às vezes você se ira. Às vezes você deseja que pessoas sejam feitas a justiça com elas. Isso é do ser humano. Isso aí não condena. Porque todos nós somos pecadores. E a gente vê tanta iniquidade, tanto pecado. E a gente diz, por que não? Deus não faz justiça. Mas nós também pecamos. Por isso que Ele tem o tempo dele para separar o joio do trigo. Então continuemos com o nosso Deus, continuemos na verdade e na justiça, continuemos fazendo o certo. Porque, infelizmente, nesse mundo, hoje, 2025, dezembro, a verdade hoje se tornou praticamente como um crime. A justiça, ser honesto, se tornou praticamente um crime. Porque vemos hoje igrejas, autoridades, pessoas que perderam a razão, perderam a credibilidade na verdade, na justiça. Hoje a credibilidade do mundo está mais em mentiras, em injustiça. Ou seja, se eu não gosto de alguém, mesmo aquela pessoa estando certa, dentro da lei e honesta, ela deve ser presa, deve ser condenada. Porque para mim não serve. E eu estando fazendo tudo errado, eu devo ser absolvido e passar a mão na cabeça. Porque sou eu que estou praticando qualquer ato de pecado. Mas já nosso Deus, Ele diz constantemente, todos são iguais. E pecou, eu vou julgar, seja quem for. Então, voltem para Cristo, meditem na palavra de Deus dia e noite, e que o Espírito Santo de Deus esteja a todo momento protegendo e nos dando entendimento. Sejam todos abençoados, um excelente dia.